O que pensava Kropotkin? Uma introdução rápida ao pensamento de Kropotkin. Então, antes de mais nada, quem foi ele? Ele era russo, nascido em 1842, um geógrafo anarquista, tem um grande salto em comparação a Proudhon e a Bakunin, teoricamente falando, algumas pessoas podem discordar, e aprofundou muito a economia anarquista. Vamos dar uma olhada agora no anarcocomunismo. Dá para resumir que ele concorda com a crítica econômica de Karl Marx, mas discorda da política. Ele promove uma sociedade comunista através da revolução social, fundamentalmente oposto aos salários e ao uso da moeda, e ao trabalho assalariado por extensão, e promove formas de economia sem mercado, como por exemplo a economia de presentes, a de biblioteca e etc. A Flávia tem mais uma vez uma live muito boa sobre isso, que eu vou recomendar para aprofundamento desse quesito. Algumas pessoas podem estranhar o nome. Anarcocomunismo? Anarcocomunismo? Como isso funcionaria? O que é isso? O que raios é comunismo, em primeiro lugar? Eu acho que é bom a gente estabelecer isso para começar a solucionar a dúvida. Comunismo é, por definição, uma sociedade sem Estado, classes sociais e moeda. Logo comunal. Daí o nome comunismo. Algumas pessoas podem pensar, não, mas eu ouvi algo diferente sobre comunismo. Bom, o nome comunismo também foi usado por partidos marxistas-leninistas para se distanciar dos sociais-democratas. Ambos usavam o mesmo nome antes, que era social-democracia. E dá pra dizer que houve um racha aí. E por causa de toda a questão do espantalho do socialismo de Estado real, por assim dizer, existe toda essa bagagem, todo esse estigma no termo comunismo, e esse é o motivo pelo qual alguém pode ter estranhado, eu suponho. Agora, voltando ao anarcocomunismo, Kropotkin promovia a transição imediata para uma economia comunista depois da Revolução. Ele promovia que a prioridade das comunas deveria ser a autossuficiência, ou, nas palavras dele, garantir o pão, né? E depois da autossuficiência, ele promovia a produção de outros bens que ele chamava de luxo. Então, nas palavras dele, mais uma vez, depois de garantido o pão, temos o luxo. E tem aqui uma frase dele, que eu coloquei: como se fará uma sociedade em que todos comam até saciar-se, para satisfazer tal pessoa que deseja uma louça de Sèvres ou um vestido de veludo? Por única resposta somos tentados a dizer: angariemos primeiro o pão, quanto à porcelana e ao veludo, mais tarde o veremos. Outras propostas econômicas de Kropotkin incluem a integração entre trabalho manual e intelectual, possibilitada pela introdução de máquinas que economizam energia humana e permitem mais tempo livre para a realização de atividades criativas pessoais. A integração da cidade e campo, da indústria e da agricultura, possibilitada para a total liberdade de movimento e atividade em todo o mundo. Isso resultaria, no final, na redução do movimento desnecessário de muitos bens, produzidos localmente em todos os lugares, e um desenvolvimento socioeconômico equilibrado, rural e industrial em todas as regiões. Então já temos desde aquela época, já na economia do anarcocomunismo, a crítica à divisão entre cidade e campo e da relação que isso gera, onde as cidades, no modelo que nós temos hoje, elas basicamente são insustentáveis e são um buraco negro de recursos. Ele também propunha a divisão do trabalho entre um trabalho utilitário, por assim dizer, que realiza uma produtividade necessária, e um que se sonha ou que se deseja fazer. Uma vez que isso pode resolver o problema da alienação. Então, o Kropotkin promovia basicamente a separação por falta de ter uma melhor carga horária na metade, entre um trabalho utilitário e um trabalho que é como foi deixado a se entender que você queira fazer. Então, por exemplo, alguém poderia, durante a manhã, preparar comida e durante a tarde tocar numa orquestra ou algo assim. Dando um exemplo. Outras propostas aqui, continuando: a redução da carga horária de trabalho. Essa redução seria possibilitada pelo processo de mecanização e de progresso técnico. É útil lembrar que atualmente nós já temos uma evolução desses dois aqui o suficiente para acabar com a fome no mundo, e não está acontecendo porque capitalismo. E estimava que naquela época era possível uma carga horária global de 5 horas. A maioria dessas propostas e outras são melhor explicadas no seu livro A Conquista do Pão. Agora, Kropotkin e lei.
Ele comenta mais sobre isso em Lei e Autoridade. O Kropotkin argumenta que a lei se torna um fim nela mesma, ela se torna burocrática e, em muitos casos, inútil na prática. Ao invés de estruturas como a lei e a polícia como conhecemos, o Kropotkin promoveu a consciência e a defesa comunal, respectivamente. Vamos dar uma olhada então na ajuda mútua em Kropotkin. Se torna mais evidente na obra dele Ajuda Mútua, um fator de evolução, que também é achado com o nome de Mutualismo, um fator de evolução. O Kropotkin nota através de um estudo de biologia, além de antropologia e história também, que a cooperação, seja dentro de uma espécie ou dela com outras espécies, é um fator decisivo tanto para a sobrevivência quanto para a evolução da mesma. Logo, uma espécie tão agressiva que precisasse de constante correção para manter sua cooperação mútua nunca poderia sobreviver. E relações comunitárias baseadas em mutualismo têm então a eficácia comprovada cientificamente. Isso é muito interessante porque isso implica que, mais uma vez, por causa do estudo biológico que o Kropotkin fez para basicamente comprovar o que ele está falando, é possível dizer que o anarquismo em si é embasado... Não, melhor, vou botar em termos melhores. O anarquismo comunista é embasado em uma hard science, por assim dizer. Ele é embasado cientificamente numa ciência dura, por assim dizer. E o pessoal positivista, tecnocrata, o pessoal que é liberal técnico, por assim dizer, não é. E morram de raiva. O Kropotkin continua. A competição é a lei da selva, a cooperação é a lei da civilização. Mais uma vez, é uma coisa que eu vou contar aqui no futuro, mas esse uso de selva e civilização é meio problema, mas vamos para frente. E problemas em Kropotkin, já perto do fim, é eurocentrismo. Como eu tinha apontado mais cedo, ele tinha uma visão da civilização europeia como sendo basicamente o modelo civilizado, e se vocês forem ler o Ajuda Mútua, um fator de evolução aqui, esse livro, vocês vão perceber que ele usa termos como selvagens e bárbaros, em alguns casos, e é complicado. E, mais uma vez, vamos lembrar do argumento que eu usei no caso do Proudhon. E, além daquilo, eu acho que esse problema em Kropotkin legitimamente é uma questão dele ser um produto da época dele, porque este não era um viés particular da pessoa Kropotkin. Esse era basicamente o consenso científico europeu e foi o que ele acabou aprendendo na vida, e foi por causa desse contato que ele acabou sendo influenciado dessa forma. Ele e a obra dele, mas, no caso, as implicações ainda são parecidas com as que eu tinha dito. E, fim, temos aqui outra frase do Kropotkin, onde a autoridade não haverá liberdade. Muito obrigado por ter assistido, por favor dê like, compartilhe, se inscreva, comente e até mais.